Obrigada pelas transformações. Aleluia. Oh, xeredera canta laraba, xedere canta larabas. Porque o Senhor sabe de tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor conhece o coração de cada um. E eu creio, Pai, que a Tua palavra, a boa palavra, altar vazia. Oh, cedere canta laraba, xedere canta larabas. Obrigada, Jesus. Você pode estender suas mãos. Aleluia. Deixa o diabo ouvir da sua voz. Deixa o inferno ouvir da sua voz. O meu Pai é bom. O meu Pai é bom. Ora canta larabás. Diz assim: o meu Pai é bom. O meu Pai é bom. Rocanda larabás, xedere canta larabás. Oh, meu Pai é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Pai, obrigada. Obrigada pela sua vida. Oh, obrigada por esse poder maravilhoso que habita dentro de nós. Fala assim: meu Pai é bom. Meu Pai é bom. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Obrigada, Ministério de Louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Nós declaramos que o nosso Pai é bom. O Espírito Santo é tão bom nas nossas vidas. Esse culto é para Ele. Amém. E Ele já veio falando desde o início. Eu creio que desde o momento que você saiu da sua casa, que você decidiu vir para esse culto, o Espírito Santo já está falando com você. Amém? Porque eu sei que Deus tem algo para falar e para fazer na vida de cada um aqui. Eu também não saí à toa lá de Patos de Minas, como ele disse. Fabiana Ribeiro, esposa do pastor André, lá em Patos de Minas, eles mandaram um abraço, um beijo para vocês. O beijo vocês sabem exclusivamente de quem foi, né? Mas eu vim aqui nessa manhã para trazer essa palavra poderosa, amém? Eu não só quero trazer a palavra, mas eu também quero ser uma carta viva para vocês nessa manhã, amém? Então, o nosso foco aqui hoje, o meu foco aqui hoje é para falar sobre os nossos valores, os valores do verbo da vida, né? São os valores que não fomos nós que criamos, mas foi Deus que criou. Amém? E nós pegamos firmes nesses valores com convicção. Amém? Que é vida abundante. Vocês viram como o louvor ajudou? Vida abundante. Aí eu queria que vocês parassem para pensar. Deixa o Espírito Santo trabalhar, amém? Esquece tudo lá fora. Parasse para pensar. Vida abundante. Abra para mim João 10:10. Versículo muito conhecido. Mas às vezes a gente precisa parar e analisar as Escrituras e deixar o Espírito Santo falar com a gente. Amém? Nós precisamos discernir, irmãos, aleluia, aquilo que não vem de Deus, aquilo que vem do inimigo. Amém? Porque nós declaramos aqui que Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Amém? E tudo, aleluia, que não presta, vem do diabo. Tudo que não presta, vem de Satanás. Satanás, ele quer ver a minha e a sua vida travada. Ele quer nos parar. E Deus, ele deseja que nós avançamos. Ele deseja que nós desfrutamos da própria vida dele, que é uma vida em abundância. Então, o texto diz assim, eu vou usar a Ara e uma única vez a mensagem. João 10:10, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: o ladrão
vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus diz: eu vim para que você tenha vida. Aí tem uma vírgula. E vida em abundância. Aleluia. Isso é muito forte, irmãos. Como quando nós damos credibilidade à palavra, credibilidade a ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente. Porque o desejo de Deus, e Jesus, ele está dizendo aqui que o desejo não é te dar só uma vida. O desejo não é você viver, ter só o suficiente. Ele está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo, vida, mas vida em abundância. Aleluia. Não é miséria em abundância. Não é tristeza em abundância. Não é depressão em abundância. Não é doença em abundância. É vida, e vida em abundância. É saúde em abundância. Aleluia. É prosperidade em abundância. É um casamento abundante do amor do Senhor. São filhos que carregam em abundância a presença de Deus. Amém? Então, essa palavra, ela vem, nos trazer essa revelação. Eu sei que muitos já sabem disso, mas às vezes o Senhor falou comigo. Ei, tem uma vírgula aí. Eu trago vida e vida em abundância. Amém? É desejo do nosso Pai. É desejo do nosso Pai que eu e você desfrutamos de uma vida poderosa, que seja feita aqui na terra, assim como é lá no céu. Amém? E como eu disse, abra para mim agora em João 1, 4, a partir do versículo 4. Diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Olha que interessante. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerá contra ela. Meus amados, a luz estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Sabe essa luz que está dentro de você? Sabe essa luz, Jéssica, que está dentro de você? Ela prevalece contra as trevas. É muito grande. É muito grande essa luz que nós carregamos aqui, porque é a própria vida de Deus, e ela prevalece contra as trevas. E eu e você precisamos nos apoderar, tomar posse dessa palavra. Não é só desejar, é tomar posse. Não é só querer, é tomar posse. Aleluia. Eu tenho a própria vida de Deus dentro de mim. Eu tenho vida, e vida em abundância. Aleluia. Aleluia. Sabe, meus queridos, vida e abundância. É abundância. Deus deseja tudo, tudo, tudo é em abundância. Miséria não é de Deus. O Senhor vai falar muito com pessoas aqui, porque a grande maioria eu não conheço. Eu sou daqui, saí daqui, mas a grande maioria eu não conheço. Mas o Senhor me falou que o meu testemunho, essa palavra, tem algo para vocês nessa manhã. Amém? Deus, ele veio trazer essa vida à abundância, não é miséria. Quando você está tão cheio, tão cheio, tão cheio, irmãos, do Espírito Santo, dessa vida abundante, consciente dessa vida, quando você chega perto da miséria, você não se sente bem. E quantos filhos de Deus estão só ouvindo a palavra, aleluia, mas não estão praticando, estão deixando as vozes, Satanás, vir confundir a nossa vida
correria, trabalho, e a gente vai colocando as nossas atenções naquilo que não é tão importante. É importante, mas não é tão importante. E perdendo essa vida com o Senhor. E o diabo vem, ó, rouba. Aquela semente que foi plantada. Domingo passado eu até falei lá na igreja. Os torrões que ficam em cima ali da semente, atrapalhando a luz da palavra, a água da palavra entrar e dar fruto, alimento para a semente que já foi plantada. É assim que o diabo vem para nos roubar, amém? Então Deus nos chamou para ter uma vida em comum. Deus te chamou para ser uma psicóloga em comum. Deus te chamou para ser um empresário incomum. Comum todo mundo faz. Deus me chamou para ser incomum. Deus te chamou para ser incomum. Porque essa vida abundante é para os incomuns. Aleluia! Como é que você vai chamar a atenção dos perdidos sendo comum? Você tem que ser diferente onde você está. No seu trabalho, na igreja, servindo. Com aquilo que Deus colocou na sua mão. Você tem que ser incomum, diferente. Porque o comum não é lembrado. Mas o incomum, ele é lembrado. É comum pagar a conta em dias. Porque é um direito. Mas deixa eu te dizer, é incomum. Aleluia. A vida abundante. Aquele que carrega a vida abundante. Pagar tudo à vista, antecipado. E eu e você tem que desejar. Aleluia. Essa vida ela já existe dentro de mim e de você. Jesus já nos deu no espírito, porque nós temos um espírito de riqueza. Nós somos ricos espiritualmente. E essa riqueza precisa se externar. Porque Deus não ia nos dar um espírito, né? Uma vida abundante no espírito e essa vida não poder se externar. Amém? Então, nós precisamos ter uma vida em comum. E deixa eu te dizer, esse ano eu comecei a trabalhar e eu tinha 2 empregos. Tenho, né? 2 empregos. E aí, meus queridos, eu decidi dizimar, porque nós precisamos ter um relacionamento com Deus. É esse relacionamento com Deus que gera vida. Amém? E você vivendo nesse relacionamento, nessa vida com Ele, você começa a desfrutar desses acessórios. Vida abundante. Amém? Que faz parte já de uma vida que já existe internamente. E eu decidi, meus queridos, dizimar, não foi 10%, não, foi 15%. Eu passei o ano todinho dizimando do meu salário 15%, fazendo um incomum. Você sabe o que aconteceu agora no final do ano? Eu passei em 2 concursos. 2, porque o meu Deus é um Deus de abundância. Aleluia. Nós temos um Deus de abundância, é o nosso Pai. E esse tem que ser o nosso caráter. Nosso caráter não é de miséria. Miséria foi o que o pecado nos trouxe para corromper a nossa mente. Aleluia. E trazer esses pensamentos de miséria, de ser pessoas miseráveis. Não, essa vida já não é mais nem minha e nem sua. Amém? Como eu disse, Deus trouxe abundância, porque Ele honra fidelidade. Precisava, irmãos, ser 2? Não, mas Ele provou a sua fidelidade. Quando eu faço em abundância. Aleluia! Você precisa crer. Você precisa obedecer. Se colocar, ter essa vida, esse relacionamento com o Pai e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? Eu gosto muito de um texto que está lá em Números, que fala sobre a abundância. Eu vou trazer para você entender que quando Deus faz, meus queridos, é tudo em abundância. Para você entender o caráter do meu e do seu Pai. E é esse caráter que Ele deseja que eu e você vivemos. Amém? E praticamos. Números 11, Nara, a partir do 19.
Aqui, irmãos, esse texto, ele fala, né, sobre a nação de Israel que estava ali saindo do Egito. E em um determinado momento eles começaram a reclamar. Veja que um povo, numa velha aliança, estavam reclamando. Estava reclamando, sentindo falta, sabe de quê? Do peixe, da carne, aleluia, do melão, do alho, da cebola. E Deus viu. E olha aqui o que Deus disse para Moisés. Então Deus apareceu a Moisés e disse: Moisés, se prepara, porque esse povo vai comer carne. Aleluia, esse povo vai comer carne. Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600, lá no 19. Não comereis carne um só dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro, até sair pelo nariz e vos causar repugnância. Aleluia! Vocês vão comer carne até sair do nariz, porque quando eu dou em abundância. Aleluia, porque eu sou um Deus de abundância. Aleluia! Vamos continuar aqui. Portanto, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes perante ele, dizendo: por que saímos do Egito? Um povo reclamando, debaixo de uma velha aliança. Olha o que Deus fez. Moisés, irmãos, ele começou, você vê que é uma mente limitada. Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens de pé, e dizes: dar-lhes-ei carne para comer durante um mês inteiro. Moisés quis dizer assim: Senhor, eu estou aqui perante 600.000 homens, e o Senhor está dizendo que o Senhor vai dar carne para eles comerem um mês inteiro? Mente limitada. Aí quando você fala assim, você vai estudar no Rema? Aí a mente limitada não dá. Começa a calcular, olhar para o natural. Não é assim? Então Moisés aqui ele estava o quê? Com a mente limitada. No 21, disse, porém, Moisés. Já li, né? O 23. Respondeu o Senhor a Moisés: está limitando o poder do Senhor? Agora verás que se cumprirás ou não a minha palavra. Em outras palavras, né? Deus estava dizendo aqui: Moisés, o problema não é o recurso, o problema é a sua mente. Porque você pensa, 600.000 homens, você coloca uma mulher e 2 meninos para cada. É muita gente. Aí ele ficou pensando, né? Agora vai lá para o 31, por gentileza. Olha o que aconteceu. No 31, depois disso, soprou um vento da parte do Senhor e trouxe cordonizes do mar. Agora pensa comigo, cordonizes do mar. São aves do mar. Aonde que eles estavam? No deserto. Meu querido, milagre não se explica. Deus não vai fazer do meu jeito, do seu jeito. Às vezes você está aí dizendo aí, pai, não. Você precisa entregar. Você precisa confiar. Como vai vir, meu querido, é Ele que sabe. Você só precisa se encontrar nessa posição. Pai, eu sei que é o Senhor que me supre. Filipenses 4,19. O meu Deus há de suprir. Aleluia, através de Cristo Jesus, segundo as suas gloriosas riquezas. Aleluia, tudo aquilo que eu preciso. Amém? Como ou não, é Ele que sabe. Amém? Então, eu fico surpreendida, meus queridos, com essa passagem onde a gente vê essa abundância do Senhor. E continuando. E as deixou cair no arraiá, quase 2 côvados. Isso aqui é uma medida, antigamente, que eles usavam. O Senhor derramou, é como se fosse 1 metro. 1 metro de altura. E é equivalente como se fosse a 30 km. É o que? Araguari? Daqui? Você imagina, daqui a Araguari, de cordonizes, a 1 metro de altura. Fala para mim, se é abundância ou não é? Isso é abundância ou não é?
E a palavra está dizendo, sobre a terra, ao redor do arraial, quase caminho de um dia para cada lado. Levou-se o povo todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e recolheram cordonizes. E o que menos recolheu foram 10 homens, que é 220 litros. Então, 10 dá o quê? 2.200 litros. O que recolheu menos. Então, Deus, quando Ele faz em abundância. E aí, aquele versículo, Efésios 3:20, que diz assim, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E a palavra continua dizendo, do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, Ele fazer aquilo que pedimos já é muito, infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar. Uns anos atrás aí, eu estava sem celular. Nessa época eu não estava trabalhando e eu fiquei sem celular uns tempos. E aí, de repente, eu estava lá na igreja, a pessoa chegou e falou assim, Fabiana, eu trouxe um presente para você e para o Gabriel. Aí ela trouxe uma caixa. E aí, quando eu abri, ela falou assim, essa camiseta é para o Gabriel, o outro é para você. E aí, dentro da caixa, quando eu olhei, tinha uma camiseta e um celular. Irmãos, e aí soltou aquela alegria. Eu falei, Pai, obrigado, porque eu estava declarando um celular na minha vida, né? E aí eu vi aquele celular e do lado do celular tinha uma carteira. Aí terminou o culto, tudo tal, ali eu agradeci, entrei dentro do carro. E aí na hora que eu estava no caminho, que eu estava dentro do carro, eu fui abrir, fui ver os presentes, fui olhar o celular. Aí eu vi uma carteira muito bonita, de couro, sabe? Aí na hora que eu a peguei na carteira, ela estava assim, bem... Tinha uma coisa dentro. Aí quando eu abri essa carteira, eu vi um bolo de dinheiro. E aí eu comecei a contar 100, 200, 300, 400, 500. Irmãos, quando eu cheguei no 3.000, eu parei e eu falei, meu Deus, Deus de abundância, aleluia. Quando Ele te encontra fiel, confiando, Ele faz abundantemente, aleluia. É o Deus do mais do que o suficiente. Ele deu mais do que suficiente para aquele povo. Eles falaram assim, vai sair até pelo nariz. Mas será que Deus nos dá essa abundância, esse suficiente, é só para nós mesmo? Não, né? Então, abra para mim, por favor, em Romanos 12:1. Eu gostaria que você abrisse para mim, por gentileza, na Bíblia, a mensagem. Vocês têm? Tem? Acompanha comigo. Diz assim, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte. Entregue a vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Aqui Deus está falando, eu quero que vocês entreguem para mim, quero que vocês façam o seguinte, entregue a vida, o cotidiano, o dormir, o levantar, o comer, o passear, o trabalhar, aleluia, a Deus como se fosse uma oferta. Meu querido, se Deus restitui o que o diabo rouba, você imagina aquilo que você entrega. Você está entendendo? Se Deus restitui aquilo que nos é roubado, imagine aquilo que você entrega para o Pai. Amém? E aí o texto continua. Não se ajunte demais à sua cultura, a ponto de não poder pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Sabe, tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que é, soberba não é crer demais. Soberba é você crer, aleluia, menos do que Cristo fez para você. Soberba é você crer menos do que Cristo fez para você, do que a palavra tem para você. Isso sim é soberba.
Amém? Então, não se ajunte demais à cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Amém? Tem crente, irmãos, ouvindo o diabo demais. Mente, transformação da mente. A palavra, a gente precisa ter um relacionamento tão íntimo com o nosso Pai, que a gente conhece o caráter dele a ponto de discernir que aquela voz não é do nosso Pai, é de Satanás, é do inimigo, que está querendo o quê? Travar a minha vida. Ele quer roubar, matar e destruir. Ele não quer que eu e nem você prospere. E ele quer nos enganar o nosso coração. Porque ele sabe que quando você anda distraído, ele vem e te pega. Ele rouba aquilo que já foi plantado aí no seu coração. Amém? Continua, descubra o que ele quer de vós e trate de atendê-lo. Sabe, quando eu estava lendo esse versículo, você sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de algo que Deus tratou comigo. Eu estava lendo um livro de Kennedy Hagin, e ele conta uma história dele, que ele era pastor de uma igreja, e o Senhor chamou ele para um itinerante. E aí ele falou, ele gostava muito daquela igreja. E ele falou, pai, eu gosto muito dessa igreja, mas eu vou te obedecer. E ele foi. E ele estava lá no itinerante e ele começou a passar muitas dificuldades. E passando aquelas dificuldades, e uma hora ele foi orar ao Senhor e ele falou assim, pai, a tua palavra diz que se eu querer e obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Eu estou te obedecendo. Eu estou aqui. E o Senhor falou para ele assim, você está qualificado para obedecer, mas não está qualificado quanto ao querer. E minha palavra diz que primeiro você tem que querer e obedecer. Na hora, o Espírito Santo trouxe uma luz, porque isso era uma linguagem minha. Ai, pai, eu não queria sair de Uberlândia, não. Aquele povo é tão lindo, eu gosto tanto daquela cidade, mas eu vou te obedecer. O Senhor falou comigo, e eu consertei meu coração. E graças também ao Kennedy Hagin, que ele se dispôs, né? E ele corrigiu ali e disse que a partir daí a vida dele começou a prosperar. E muitas das vezes nós estamos assim. Estamos obedecendo, mas não estamos querendo. E não estamos desfrutando. E o diabo quer trazer sementes que não são de Deus para o seu coração, para roubar essas grandezas, essa abundância, tudo aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Eu estou aqui só obedecendo. Meu querido, está perdendo tempo. Conserta seu coração. Aleluia, eu não abro mão de jeito nenhum das minhas bênçãos, meus queridos. O diabo, ele não brinca. Amém? E o texto continua. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível de imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. E como, Fabiana, desenvolver essa maturidade? Meditando e renovando a minha mente. Com a palavra ou com o fantástico? Com a palavra ou o jornal que fala todo dia da morte? De não sei o quê, acidente de não sei o quê. Aí vem todas essas informações na sua mente e daqui a pouco você está o quê? Moldado à cultura do mundo, pensando como o mundo. E já não está mais crendo e nem enxergando, e nem discernindo aquilo que o Espírito Santo tem para você. Pensando como o mundo pensa. Deixa eu te dizer, o mundo, ele tem um ditado. Você tem que correr, se esforçar, trabalhar para ter, para você ser. Na cultura dos céus, você é. Por isso você tem. Porque você tem. Aleluia! E tem muito crente moldando as suas vidas à cultura e aí fica assim, mas essa palavra aí não funciona para mim. Ou, deixa eu dizer, a situação que você está vivendo hoje não muda quem você é.
aqui eu tenho pulseira, eu tenho um anel, eu passei um batom, eu estou usando um brinco. São acessórios. Se eu tirar isso aqui, não vai mudar quem eu sou. Eu ainda continuo sendo Fabiana, feminina, uma mulher. Amém? Então, a condição não muda a palavra. Aí, sabe, meus queridos, o que tem acontecido com muitos crentes, aleluia, que ouvem a palavra, mas qualquer coisa tira eles do caminho. Ouve a palavra e qualquer coisa tira eles do caminho. Qualquer circunstância que vem, qualquer situação que vem, tira eles do caminho. O que está acontecendo? Amém? Aí, eu gosto de uma frase que diz assim: Davi, ele matou o quê? Um urso, um leão, enfrentou Golias. E se engasgou com quem? Com Batseba. Tem muito crente que foi lavado, remido, recebeu vida eterna, batismo do Espírito Santo, uma dívida impagável, e está se perdendo por migalha, por uma conta de luz, por uma prestação de carro, uma prestação da casa. Estão se perdendo com essas coisas. Aleluia. Abra para mim, por gentileza, em Colossenses 2:13. Diz assim: E a vós outro, que estavam mortos pelas vossas transgressões, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, cancelando o escrito de dívida. Aí eu falo, o sangue dele é poderoso para pagar uma dívida que você era incapaz de pagar, e aí você acha que essa dívida que você tem aí, o sangue dele não é capaz? Agora me diga, você tem comprovante que você pagou a sua salvação? Tem comprovante? Tem aí um extrato aí? Foi você que pagou? Quem foi? Quem aqui já foi curado? Uma cura milagrosa. Você pagou? Você precisou o quê? Crer e confessar. Você precisou crer e confessar. Você precisou ter fé, crer e confessar para a vida eterna, aceitar a vida de Deus dentro de você. Para ser curado, você precisou crer, confessar para ser curado. Agora, para a tua vida financeira, você quer fazer com suas próprias mãos, com seus braços, com a sua força. Aí você acha que o sangue foi suficiente para te salvar, para te curar, mas não é suficiente para te suprir? Se ele diz que ele nos resgatou da maldição e pobreza, miséria, estava aí. Ele nos resgatou. Não nos pertence mais. O problema é que os crentes escutam, desejam, em vez de tomar posse. Eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Aleluia! Sabe, meus queridos, deixa eu contar aqui algo para vocês. Eu estava mexendo com doce, cadê meu tempo, gente? Eu estava mexendo com doce um tempo desse, quando eu não estava trabalhando. E aí, eu precisava de uns equipamentos. E o meu extrato bancário quis dizer que eu não tinha dinheiro. E aí eu fui para Marcos 11:23. Imprimi, preguei na frente do meu guarda-roupa, imprimi os equipamentos que eu queria, a lei, coloquei Filipenses 4:19, declarei e falei, nesse mês, esses 13 mil chega. Nesse mês, todo dia, Pai, obrigado pelos 13 mil. Pai, obrigada pelos 13 mil. Obrigada. E declarando. No dia 31, numa reunião como hoje, domingo, está acontecendo lá na minha igreja, reunião de líderes e liderados. Nós estávamos fechando a igreja, não estava nem lembrando nessa hora.
E aí, na hora que a gente foi fechar o portão, tinha um grupo de pessoas com a gente, e a pessoa falou assim, Fabiana, deixa eu te dizer, quanto que é que você pediu para Deus? Quanto que é? Aí eu falei, pai, no dia 31, que testemunho! Sabe o que aconteceu? A incredulidade começou a querer vir, e veio. Eu não tive coragem de falar para ela o valor. Sabe o que aconteceu? Perdi. Eu não falei. Aí foi o culto de noite. Ela não falou mais nada. E passou. O Espírito Santo tratou. O banquete está ali. Você está no caminho. Por causa de pouca coisa, você desvia do banquete. Está vindo. Por causa de uma incredulidade, por causa de uma palavra. O diabo vem e aí, irmãos, eu lembrei, não sei se vocês já escutaram, um testemunho que o Fernando Leal conta, de um acampamento que faltou, que a carne começou a acabar. E ele fala, meu Deus sempre provê. E ele vai prover. E eles declararam que o Senhor iria mandar. E o Senhor perguntou, o que vocês precisam? Ele, 2 vacas. E ele começou a crer. E declarar, ele declarou e estava ali agradecendo. E aí estava chegando, o acampamento estava chegando no final ali, e não chegou as vacas. E ele abriu a boca e falou assim, não foi dessa vez, Senhor. E nós vamos ter que ir lá na cidade comprar carne, porque era muito longe. Quando eles estavam indo pela cidade, o que eles viram? 2 cobras. E estava no caminho e não tinham como não ver, né? E parecia que tinham 2 animais dentro, com formato de vaca. Quando eles chegaram, que eles viram que tinha 2 vacas, uma em cada cobra, o Senhor falou para ele, eram as suas vacas. Só que quando você abriu a boca e você falou que não foi dessa vez, o diabo veio, ó. Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está querendo falar com você nessa noite? Não é porque Deus não faz, Ele faz. O problema é a nossa posição, aquilo que sai da nossa boca. A gente colhe. Cuidado com o que sai da sua boca. Irmãos, agarra a palavra com a fé. E eu falei, agora eu agarro essa palavra com a fé. E eu não abro mão. Nem para um trem, nem para nada. Que vim, eu não abro mão. Aleluia. E aí a gente recebeu passagem, que era meu sonho ir para a conferência do Sudeste. Não gastei R$1. Deus proveu tudo. Aí eu estava lá em casa. E já passou 6 meses. Eu fui fazer uma designação. Cheguei lá, não tinha ninguém. Aí, na hora que eu fui entregar os documentos, chegou uma mulher. E eu não tinha feito inscrição, então eu não tinha uma classificação. E aí ela tinha, e ela teve direito, pegou. Eu sei, pai, obrigada. Eu sei que o Senhor me supre. Aleluia, eu vou fazer a tua obra, eu vou cuidar das tuas coisas. Eu coloco o meu coração, eu quero cuidar das suas coisas. Eu amo, eu te obedeço, eu sei que o Senhor me supre. Sentei lá, abri o computador, comecei a fazer aquela trabalheira lá dos lançamentos, e rumo, e fazendo ali tudo tal. De repente, meu celular, aí eu olho, Pix recebido, R$13.000. Eu falei, pai, eu lembrei na hora. E aí chegou a mensagem. Eu estava orando, o Senhor me trouxe esse valor e Ele disse que você sabe do que se trata. Amém? Deus faz infinitamente mais do que podemos pensar ou, aleluia, ou imaginar. Amém? João 15:4 diz assim, permanecei em mim e eu permanecer em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu preciso entender que o pecado, ele roubou, ele trouxe uma mentalidade de escassez, de miséria, mas eu preciso me agarrar com a palavra. Permanecer, aqui ó, permanecer em mim, aleluia, para que você possa dar fruto e crer, não abrir, porque Deus faz abundantemente mais, essa conta, esse problema, essa doença, aleluia, o sangue é capaz sim, e você precisa crer, você precisa ter fé, porque eu tive fé, eu estou dizendo, aconteceu comigo, aleluia, e tem muito mais, meus queridos. Eu quitei carro assim, ó, milagrosamente. Quando
deixa eu dizer, o diabo roubou um carro nosso. Eu caí num golpe. Só que quando eu caí no golpe, irmãos, que paz que eu tive dentro de mim. Eu olhei assim e eu vi o diabo rindo da minha cara. Mas foi por falta de atenção. Correndo demais, o Espírito Santo mostrou para o André uma coisa que não estava legal, mas estava empolgado demais. E não prestou atenção. Mas foi uma lapada. Foi o meu primeiro carro, quitado que eu tinha assim, ó. E eu falei, pai, eu ofertei meu carro. Era outro. Na casa do Senhor, que foi aqui. Agora o diabo vem e me rouba um carro. E saltou no meu coração. Eu lembrei de Paulo. Eu sei viver alegre em qualquer situação. Com ou sem. Aleluia. Eu permaneço na palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é minha força. Aí eu falei, você está rindo? Quem vai rir sou eu. E aí ele já veio, ó. Fala um monte de coisa pro seu marido. E o Espírito Santo falou, você não vai falar nada. Eu falei, verdade, vai adiantar o quê? Mulheres maduras. Vai me levar para onde? Vai adiantar o quê? Vou fazer um inferno, vou chorar. O diabo já roubou, tá achando que ele vai me roubar mais? Não vai, não. Fechei minha boca. Só agradecendo. O Senhor restitui tudo aquilo que o diabo rouba. E eu contei para vocês. Irmãos, um mês, chegou um irmão lá, se converteu, e era eu que estava pregando, e eu estava pregando sobre os tesouros. E esse homem era filho de pastor, estava afastado, consertou sua vida, chegou no culto de quinta-feira com um monte de cesta básica, fazendo um incomum, e trouxe um tesouro, que ele descobriu que ele também tinha um tesouro, e ofertou lá na igreja, que era um equipamento lá, que ele tem da equipe aqui, do ministério. E aí ele chegou e falou assim, pastor, e ninguém soube disso não, só um casal que estava com a gente, que descobriu junto com a gente, ninguém. Você acha que a gente chorou na igreja? Você acha que nós chegou com cara de maracujá murcho? Nunca precisou. Alegre, rindo, como se nada tivesse acontecido. Nós ainda tinha a vavazinha azul, né? Alegre. E eu entrava dentro do carro, obrigada pelo meu ar-condicionado, obrigada pelo meu carro novo. Eu não via a vavá, eu via meu carro novo. Amém? Eu não deixei o diabo tirar uma faísca de mim, não. Amém? E aí esse irmão comprou um carro, irmãos. E chegou com esse carro, e só tinha 6 meses de uso. Chegou, pastor, esse carro aqui, Deus falou para mim que era para eu comprar, para o senhor usar. Para o senhor ir para Uberlândia, para o senhor ir para BH, para o senhor ir para onde o senhor quiser. E deixa eu te falar, tem um cartão de crédito lá e com a senha, para o senhor botar a gasolina, nem a gasolina o senhor vai pagar. Ele não sabia de nada, meus queridos, mas estava sendo usado para o Senhor. Aí depois nós compramos um carro, eu vou terminar, estou terminando. Nós compramos um carro e aí a gente precisava de um valor para completar, para ter um carro melhor. Um carro melhor, né? E aí a gente fez o quê? Um financiamento. Você sabe o financiamento, quando você vai pagar, você paga o dobro do que ele te emprestou, não é assim? E aí, quando nós chegamos exatamente na última parcela daquele valor que realmente o banco tinha emprestado para nós, né, lá no financiamento para a gente comprar o carro, e a partir dali seria só juros. Quando chegou naquela parcela ali, era o dia de pagar. E aí nós recebemos uma ligação cedo. O pastor, é porque Deus falou no nosso coração para a gente semear na vida de vocês por alguns meses. Só que aí ontem a gente estava orando, o Senhor falou que era para a gente dar tudo de uma vez. E aí deu um tal valor. Aí o André, eu vou pagar o carro. E aí, quando o André abriu, entrou no aplicativo, ele falou assim, Fabiana, olha isso daqui. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, olha isso daqui, será que o que é isso aqui? Está dizendo que é para pagar o carro. Esse valor, eu quito o carro? Aí eu falei assim, isso é golpe. Porque não já tinha levado no golpe, eu falei, isso é golpe. Eu falei, sai disso. E aí ele pegou, saiu do aplicativo, aí ele entrou de novo e estava lá de novo. Eu falei, isso é golpe, amor? Aí ele falou assim, eu vou ligar lá no banco. Aí ligou lá no banco, a mulher falou assim, eu estou vendo aqui, realmente tem. É porque às vezes o banco faz um negócio aí, às vezes parece, mas pode ser que você entra e já não tem mais. Né? Aí o André falou assim, Fabiana, pela fé, eu vou pedir esse boleto aqui, vou mandar por e-mail e você confere, vê, e tudo que você faz é para conferir, para saber se esse boleto é verdadeiro ou não.
E aí, irmãos, quando a gente foi ver, caiu na conta do irmão lá que falou, era o valor do valor que eles estavam colocando lá, que era para quitar o carro. Era o dinheiro certinho. E nós pagamos pela fé. E aí, no outro dia, o André entra lá no aplicativo, carro quitado. Glória a Deus, nós não pagamos juros. Eu falei, eu entendi tudo. Deus só usou o banco para emprestar o dinheiro para nós. Foi só assim. Irmãos, o André ficou 1 semana com dor de barriga. Tá gravando, né? Porque ele ficou tão emocionado. Como que Deus faz? Ele falou, Fabiana, isso não existe. Eu falei, mas é o que Deus faz. Você está entendendo? Ele mandou cordonizes do mar para o deserto. A gente não tem que ficar perguntando, tentando entender no natural como que Deus faz, não. A gente precisa crer. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Eu não sei, irmãos, o que você está passando. Eu não sei, aleluia, o quanto você recebeu dessa palavra. Mas o que eu quis dizer é que eu trouxe a palavra e eu trouxe um testemunho vivo daquilo que o Senhor faz e vai fazer cada vez mais. Amém? Aleluia. Eu queria orar por pessoas. Aleluia. O Senhor mostrou ao meu coração. Aleluia. De pessoas que têm um dom da contribuição. Tem alguém no nosso meio que discerne, que entende, que tem esse chamado, que tem um dom da contribuição. Porque esse dom, irmãos, são pessoas que Deus quer abundar mais e mais e mais e mais e mais. Aleluia, mas não é só para si. É igual o pé de acerola. Quando o fruto chega, reparte, dá para um, dá para outro, dá para outro. No outro dia está cheio de novo, ele dá para um, dá para outro. Come, fica satisfeito, dá para um, dá para outro. Sabe, o Senhor, Ele quer uma oferta sincera e agradável. Nós precisamos entender que existe uma aliança. Uma aliança. Você tem uma aliança com o Pai. Aleluia. Você precisa entender que você precisa oferecer algo. Você precisa oferecer a sua vida, o seu coração, a sua fidelidade, o seu querer, a sua obediência ao Pai. Oh, aleluia. E não é para desfrutar só um dia, 2 dias, não, irmãos. A palavra diz que nós reinaremos em vida. Aleluia. Não aceite menos do que está escrito na palavra. Não aceite menos, porque o diabo quer te enganar para ver você vivendo na miséria. Ontem eu fui visitar uma senhora. Irmãos, dona de muita coisa. Muita coisa. Belo Horizonte, lá na cidade. Irmãos, mas você não sabe como que é a casa daquela mulher. Não sei nem como miséria não combina com a gente, irmãos. A abundância é para eu e você desfrutar. Aleluia, Pai, obrigada por essa vida abundante. Obrigada porque eu sei que eu sou suprida. Obrigada porque eu sei que os seus filhos são supridos em tudo. Tudo. Obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra, por essa visão, por essa igreja. Porque eu creio ela avançando cada vez mais. Os teus filhos agarrando com a fé. Aleluia, correndo a carreira da fé, com aquilo que foi proposto em seu coração, acelerando a obra, aleluia, cuidando da sua obra com zelo, com amor, aleluia. Eu sei, Pai, que através disso nada vai faltar, aleluia. Tem alguém aqui para orar com esse chamado? Pode vir aqui na frente. Estende suas mãos. Lembra daquilo que vocês cantaram no início? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia, Pai, eu creio. Aleluia, eu creio na abundância, Pai, sobre a vida deles, Pai. Assim como eu disse sobre o pé de acerola,
Eu declaro na vida deles, Pai, abundância, mais o sobrenatural, aleluia, além daquilo do que eles precisam, porque o Senhor dá além, mas Ele dá além, é para a boa generosidade, nada faltando, e eu declaro eles avançando, crescendo, recebendo tudo aquilo. O Senhor quer te entregar nessa noite milhões. Não pense pequeno, porque o seu Pai não pensa pequeno. A mesma fé que você usa para coisas pequenas, usa para coisas grandes, porque o seu Pai é grande. Não seja comum, seja o incomum. Aleluia, obrigada por celeiros abundantes. E a sua obra, Pai, avançando cada vez mais, crescendo, sendo suprida. Porque eu sei que não vai faltar, porque eu sei que sempre vai sobrar. Você já recebeu, aleluia. Obrigada, esse tempo de abundância, aleluia.